Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Como nós vencemos o mal usando as armas do bem? Recebendo a maior e poderosa arma do bem, o poder de Deus, que habita no corpo do seu Filho, Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Se o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração, significa que passamos do estado de criaturas de Deus para novas criaturas transformadas em filhos de Deus, guiados pelo seu Espírito Santo. Significa que já temos vencido o mal, o diabo, o anticristo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o mal, porque maior é o poder de Deus, o seu Espírito Santo, que está em vós, do que o mal, o diabo, o anticristo que está no mundo material. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4. Mas por que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados pelo diabo? Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Porque os homens maus não são filhos do Deus Altíssimos, guiados pelo seu Espírito Santo. Eles são guiados pelo mal, pelo diabo, pelo pai da mentira, que os engana, fazendo com que eles façam o mal para os filhos de Deus. O diabo é mentiroso, ele engana os homens maus para receberem o mesmo destino que ele, o diabo, terá: o fogo consumidor da ira de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, aos vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, filhos de Deus, porque Ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Lucas capítulo 6, versículo 35. Porque somos bem-aventurados, ou seja, felizes para sempre na presença de Deus, quando nos injuriarem, quando nos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra nós por causa de servirmos ao Senhor Jesus. Como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 11. Porque assim perseguiram os profetas, os servos de Deus antes de nós. E isso traz grande alegria ao nosso coração, porque significa que também somos dignos do nosso galardão nos céus, ao lado do nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas por que a ira do homem não opera a justiça de Deus? Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque o galardão, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor, são riquezas espirituais, são honra e vida eterna. Como está escrito em Provérbios 22, versículo 4. Nós somente seremos dignos de receber a mesma recompensa, o mesmo galardão que o Senhor Jesus recebeu de Deus, se formos humildes e mansos de coração, como Ele, Jesus Cristo, é. Mateus capítulo 11, versículo 29.
Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Romanos capítulo 12, versículo 14, 17 e 18. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas por que o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e ser sofredor? Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Porque tudo sofremos por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Nós cremos e confiamos totalmente num Deus que não pode mentir, que nos garantiu que voltará e nos dará salvação e vida eterna, que nos vingará de todos os nossos inimigos. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, em vez de dar lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 19. Nós amontoamos brasas de fogo espiritual, que é o poder do Espírito Santo de Deus sobre nossas cabeças, sobre as nossas vidas, quando agimos guiados pelo Espírito Santo de Deus, com piedade, com amor, principalmente com os nossos inimigos. Romanos capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo, o Espírito Santo de Deus, sobre a sua cabeça. Ora, por que a finalidade do mandamento de Deus é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida? Como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Porque somente quem tem uma fé não fingida, verdadeira, também é capaz de amar verdadeiramente a Deus e ao seu próximo, gente. Romanos capítulo 12, do versículo 9, 13, 15 e 16. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo o Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes e não sejais sábios em vós mesmos. Jesus te ama. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 21. Façamos como exemplo do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, que tudo sofreram por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Amém? Dani e Miguel.